Graça e paz do Senhor Jesus Cristo, boa noite, povo de Deus, povo amado. Jesus Cristo está voltando, só os que crê, diz amém, glória a Deus. Só os que crê, porque nem tudo no mundo é perfeito, mas tem uma perfeição: o reino de Deus, a palavra de Deus. O Filho do Homem, o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? E Jesus, nessa noite, fala algo tremendo, que toda a palavra de Gênesis e Apocalipse é tremendo. Mas Jesus, ele fala através do livro de João, capítulo 14, versículo 1, assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Olha só, ele fala dessa maneira, irmãos. Por quê? A preparação inclui construção, ornamentação, edificação. Cada membro do corpo é uma pedra viva daquele lugar. Aleluia, glória a Deus. As pedras do templo de Salomão eram preparadas na pedreira de Kiriat Jerim. Dali eram trazidas quando já estavam lapidadas e perfeitamente cortadas, aleluia, segundo o seu plano arquitetônico, previamente preparado. Aleluia, glória a Deus. Quando as pedras estavam prontas, então eram trazidas. Isto acontecia porque no local do templo não se ouvia nenhum tipo de ferramenta em funcionamento. Fosse martelo, marreta ou machado. No local do templo, irmão, olha só, no local do templo, a gente tem que prestar bem atenção, glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus. As pedras eram montadas em lugares previamente preparados. Elas somente saíam das pedreiras quando estavam prontas. Hoje, as últimas pedras estão chegando da pedreira, onde passam pelos últimos detalhes. Glória a Deus, aleluia. Já que a cidade equivale à esposa que se aprontou. Vindas são as bodas do Cordeiro. Amém, glória a Deus, aleluia. Olha bem como é a preparação para o reino de Deus. Eu sempre aprendi algo com Deus assim, que Deus capacita a todos. Um dia me chamou a atenção que um profeta era boiadeiro. Deus o chamou para ser profeta. Deus chamou também pastores de ovelhas para o trabalho do reino de Deus aqui na terra. Deus chamou pescadores de peixe. Deus chamou soldados, capitães do reino de Roma, do Império Romano, para também trabalhar em sua obra. Assim foi muitos. Deus chamou como levitas, sacerdotes, agricultores. Então Deus chamou a todos, líderes de tribos,
para trabalhar na obra do reino de Deus aqui na terra. Então, quem somos nós para dizer que está errado ou está certo o trabalho de Deus sobre a nossa vida? Ninguém pode falar que está certo ou errado. Porque se Deus fez, Ele é Deus. Se Ele não fizer, também Ele é Deus. Em João 14:2, está assim: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito. Glória a Deus, aleluia. Pois vou preparar-vos lugar. Então Jesus, ele está dizendo que ele vai vir buscar a sua igreja eleita, seu povo, os que estão buscando a salvação. Amém? Não podemos nós compreender os mistérios que envolvem esses 3 versos. Se não compreendermos o tempo em que vivemos, devemos conhecer os detalhes que tratam das bodas do reino, pois os tais falam das bodas do Cordeiro. As bodas do reino são as festividades de recebimento dos 3, glória a Deus, elementos do reino da igreja, do reino, a igreja, Israel e as nações. Antigamente, no trâmite do casamento em Israel, cumpriam-se 3 etapas para que o matrimônio fosse consumado. Amém? Glória a Deus. Muitos não sabem disso, porque dizem que não se deve buscar mais entendimento a não ser só a palavra. É bom que saiba para não se desviar nem para a direita nem para a esquerda. E devemos meditar na palavra de Deus dia e noite, para que nós possamos estar apto para ensinar e apto para ouvir. Devemos nos preparar tanto para falar, como para ouvir, como para ensinar, como para aprender. Não posso chegar e dizer que eu sei tudo, ou que eu já ouvi tudo na minha vida. Não. Que eu venha partir dessa terra aos 125 anos. Mesmo assim, ainda não saberei tudo. Mas se eu partir agora, eu parto satisfeito, porque eu tenho buscado a perfeição, a sabedoria, o entendimento do reino de Deus. Então, irmãos e irmãs, ouvinte do programa Portas Abertas, a Mesa Cada Lar, que a cada dia venhamos nos aprofundar na sabedoria, no entendimento do Senhor, do reino de Deus. Foi assim que ele orientou a Josué. Foi assim que ele orientou Abraão. Assim ele orientou a Moisés. E a todos os discípulos Jesus o ensinou. E ainda o disse que haveria de vir do reino de Deus o Espírito Santo, o poder da cura, do milagre, amém, da libertação. Porque o primeiro passo do ministério, da consumação do casamento, do matrimônio, antigamente era assim, o compromisso equivalente à promessa de casamento feita entre os pais. Olha só, primeiro os pais assumiam esse compromisso, tanto do homem como da mulher, da filha ou do filho. Este compromisso era familiar
e sério. Não importasse aonde ele estivesse, o que eles fossem fazer no decorrer daquele tempo que era dado para eles. Eles não podiam se comprometer com mais ninguém. Seria pecado, seria vergonhoso tanto para um lado como para o outro. E muitos não sabem disso. Então devemos buscar através de quê? Do estudo, da sabedoria do reino de Deus. Hoje pode ser de qualquer maneira. Tá casado e olhei ali para a varoa, ou a varoa olhou para o varão, ali já separa até mesmo no altar, deixa ali o marido, a esposa falando ou pregando e já está lá de mão dada com a outra e diz que foi Deus, que enquanto estava lá pregando falou. E assim é uma só vergonha, testificando o mau caráter cristão. Amém? É o que mais está acontecendo dentro das igrejas evangélicas mesmo, que eu presenciei isso e testifico. Não estou falando mal, que não sou acusador. Acusador é o inimigo das nossas almas, mas é o estudo que eu estou realizando neste momento. Amém? Glória a Deus, aleluia. O segundo passo da consumação do casamento, do matrimônio entre um moço e a moça, através de seus pais, foi primeiro o contrato, que tinha efeito legal e equivalia ao casamento feito em regime civil. Amém? Ó, o contrato. E diz que esse contrato que hoje roda entre os fórum ou cartório, sabe lá, não é válido. Tem gente que não sabe, não tem entendimento. É de Deus esse contrato? Sim. Olha só, casamento feito em regime civil. Terceiro passo, por fim, as bodas que equivaliam ao recebimento da noiva pelo noivo em sua casa previamente preparada. Esta era a última etapa que equivalia ao casamento religioso dos gentios. As bodas comemoravam o recebimento da noiva na casa do esposo. Portanto, as bodas do reino serão as festividades de recebimento dos elementos que foram redimidos por Jesus Cristo no reino de Deus. Amém? Glória a Deus. Então essa é a palavra que o bispo Vanderlei traz nesse momento aqui, falando que muitos falam do estômago para fora sem ter o entendimento e a sabedoria do reino de Deus. Hoje se cumpre aquilo que está escrito através dos laudos lá do passado de Israel, lá onde os pais tinham eram ligados à felicidade do filho e da filha. Então eles estavam ali, dia a dia, na felicidade dos filhos e dos netos, bisnetos, a posteridade. Amém? E isso se acabou. Está se acabando a cada dia, até mesmo na igreja evangélica, igreja cristã. Estão deixando de lado e vivendo de qualquer maneira. Amém? Fica na paz, Deus te abençoe, e que vamos ter. Amanhã haverá um culto abençoado, administrado pela Bispa Neide, ali na igreja Assembleia de Deus, Seguidores de Cristo,
na rua Dom Manuel I, número 136, no bairro Laranjeiras, Barra do Aririu, Palhoça, às 19 horas. Fica na paz, Deus te abençoe, do Grupo de Missões Semeadores de Cristo. Amém? Fica na paz, Deus te abençoe.